E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala de hidrostática, e a questão diz o seguinte: os recipientes cujas vistas laterais são mostradas na figura a seguir são preenchidos até o mesmo nível com o mesmo líquido e estão abertos para a atmosfera. Temos ali a figura e a questão continua. Nesse caso, é correto afirmar que... Então a gente tem que definir ali o que está certo, qual é a afirmação que está certa dentre as alternativas ali, tá? Então, primeiro vamos colocar aqui o chão, né, dessa figura e vamos colocar uma outra linha representando o nível do fluido ali nos recipientes, tá? Agora vamos ler e daí a gente vai tirando as conclusões. Alternativa A. A força que o líquido exerce no fundo dos recipientes é a mesma em todos os recipientes. Não, essa aqui está errado porque... a força, nesse caso, está associada ao peso. Quando a gente fala em força, a gente está falando de peso. E o peso não é igual, né? Obviamente aqui eu vou ter um peso maior do que aqui, porque aqui eu tenho uma quantidade maior de água do que aqui. Então, falando em força, a gente olha para o peso do líquido dentro de cada recipiente, consequentemente, né, para a massa que esses líquidos têm ali dentro de cada um dos recipientes. Então, não, né? São massas diferentes, então pesos diferentes. B. A maior pressão ocorre no fundo do recipiente 2 porque ele tem o fundo de menor área. E aí tem um problema aí que é o seguinte: existe uma grande diferença entre eu analisar a pressão que o recipiente faz na mesa e a pressão que o fluido faz dentro do recipiente. São coisas diferentes, ó. Quando eu for analisar a pressão que o recipiente faz na mesa, eu vou pegar a força sobre a área, no caso o peso, a força-peso, né, associada ali àquele recipiente, dividido pela área do recipiente. Beleza. Agora, quando eu falo da pressão do fluido, eu vou analisar a pressão hidrostática. A pressão que o fluido faz é diferente e a pressão do fluido é analisado como densidade, gravidade e profundidade. No caso, a questão ela fala, ó, a pressão que ocorre no fundo do recipiente, né? Ou seja, no fundo do recipiente ele está falando da pressão interna aqui, ó, causada pelo fluido em todas as partes ali. Então, sempre que a gente analisar a pressão dentro do recipiente, a gente tem que analisar a pressão hidrostática, e aí não entra a questão da área, né? A área só entra na pressão feita pelo recipiente sobre a mesa. E aí então, nesse caso, o que vai acontecer? A gente pode entender que, como os três recipientes têm o mesmo fluido, né? Mesmo fluido significa a mesma densidade de material dentro deles. Os três recipientes estão sobre a mesma ação da gravidade e os três recipientes eles possuem a mesma altura, no caso ali, né, o H, que seria a coluna do fluido lá dentro. Todos eles estão sobre a mesma condição de pressão. Então a pressão no interior dos três recipientes, né, a pressão no interior do recipiente 1 é igual à pressão no interior do recipiente 2, que é igual à pressão no interior do recipiente 3. Visto que, como eu falei, quando a gente analisa a pressão no interior, a gente tem que olhar a pressão que o fluido faz, e a pressão que o fluido faz é a hidrostática, calculado dessa forma aqui, tá? Então por isso que a B está errada. Aí vamos para C. A pressão no fundo dos recipientes 1 e 3 é igual. Tá, é igual, porque eles contêm o mesmo volume de líquido. Não, o problema tá aqui, ó. Não é o mesmo volume que eles contêm, até porque não tem como eu definir, já que eu não tenho números ali, né? Eles contêm a mesma coluna de fluido. Isso que torna essas pressões serem iguais. A coluna H ser igual para os dois. D. A menor pressão ocorre no fundo do recipiente 2. Aqui a gente já tira, né? Porque a gente já entendeu que a pressão tem que ser igual para eles, né? E aí ele ainda fala, porque contém o menor volume. De novo, ó, quando a gente fala em pressão do fluido, a gente não olha volume, a gente olha densidade, gravidade e a profundidade, que é a coluna desse fluido. E aí sobra a alternativa E, que provavelmente é a certa, que diz o seguinte: a pressão no fundo dos recipientes é a mesma, porque a altura, ó, o H de líquido é igual em todos eles. Então sim, essa afirmação está correta e isso nos leva a responder a alternativa E para essa questão então, certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.